Tarso Genro conhece Lula de longa data, é fundador do PT. Ele presidiu o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no governo Lula, mas logo depois do mensalão, ele foi retirado dessa área de educação social para áreas do coração do governo. Ele foi ministro da Justiça, foi ministro das Relações Institucionais e ocorre que também foi presidente do PT. E é por isso que ele foi chamado a depor ali no âmbito da Lava Jato. Quer dizer, não é bem por isso que ele foi chamado, mas o depoimento, a parte principal é por ali. Só que Tarso Genro acabou desnudando para a gente um Brasil que o Brasil não conhece. Um Brasil onde um presidente da República não consegue ser desonesto, nem que queira. E nenhum presidente que eu tenha conhecimento na história do país teve o desplante, teve a ousadia criminosa de estabelecer, por sua conta e por sua orientação, um esquema de orientação criminosa desse tipo. Nem aqueles presidentes que foram acusados em outras oportunidades. Isso aí se comprovou na justiça porque isso é impossível de ocorrer. O presidente se relaciona com seus ministros, comanda a administração pública e os seus atos são dotados da mais plena transparência e publicidade, como determina o sistema democrático. Então o presidente Lula não fez isso. Né? O presidente Lula, eu tenho certeza que não fez isso por honra e convicção. Se algum outro quis fazer, não o fez por impossibilidade política ou material, ou também por convicção. E agora você esqueça a maior parte do noticiário político dos últimos 10 anos, porque Tarso Genro vai falar de como se fazia campanha, não só no PT, mas em todos os outros partidos. O candidato não tem contato assim com os financiadores de pedir dinheiro. Eu já participei de campanhas, já estive do outro lado. Eu, pessoalmente, nunca vi nada igual que Tarso Genro descreve a Sérgio Moro, mas foi assim que ele descreveu. Os candidatos a cargos eletivos, presidente da República, prefeito, governador, não tratam destas questões de financiamento. E não tratam precisamente porque essas questões de financiamento podem estabelecer num sistema político pervertido como o nosso, uma relação de compromisso do prefeito, do governador ou do presidente com aquele financiador. Então, isso não é feito pelos candidatos. Isso é feito por uma comissão de finanças e por um tesoureiro da campanha. Se esse tesoureiro da campanha tem uma conduta ilegal, se esse tesoureiro da campanha faz caixa 2, se esse tesoureiro da campanha não cumpre com as suas responsabilidades, ele é que tem responsabilidade penal e política em relação a essa sua atitude. Portanto, isso não ocorreu nas campanhas do presidente Lula, eu tenho absoluta certeza disso, e acho que não ocorreu em nenhuma campanha eleitoral. Portanto, é verdade que não tem ninguém até agora que tenha alcançado um cargo eletivo, né, que tenha sido comprometido a este nível, né, no relacionamento com financiadores de campanha. Então vocês vejam que o tesoureiro do partido tem mais poder do que o candidato. É uma grande novidade da política brasileira, a gente acaba de se inteirar agora por meio deste depoimento. E a gente também acabou descobrindo como se fazem as nomeações na Petrobras, como se faziam durante o governo do presidente Lula, ou melhor, a gente acabou não descobrindo. Porque Tarso Genro, você pode gostar dele ou não, mas ele tem uma habilidade incrível com as palavras. E nessa inquirição a gente ficou sem saber se quem indicava gente na Petrobras era o ministro das Minas e Energia ou se era o saladão de todos os partidos e não do partido dos ministros das Minas e Energia. Mas uma coisa aí é certa, ele, que era ministro das Relações Institucionais, não tinha nada a ver com essa história, não. A Petrobras está vinculada ao Ministério das Minas e Energia, salvo engano, meu? Sim. Eu não sei se entendi bem a resposta do doutor, mas as indicações para o cargo de diretor e presidente da Petrobras eram provenientes, portanto, do ministro das Minas e Energias? O doutor tem esse conhecimento? Eu suponho que é uma relação entre o ministro da área, daquela estatal que está vinculada ao ministério, com os partidos políticos da coalizão.
um aferimento pelo próprio ministro da capacidade técnica e da inteireza moral da pessoa indicada. É assim que se dá na normalidade. Nesse caso específico, deve ter ocorrido isso, suponho, porque nunca passou pelo Ministério de Relações Institucionais indicações dessa natureza. Nessa ação penal, uma referência de que havia uma espécie de, vamos dizer assim, áreas de influência de partidos políticos em cargos de diretoria da Petrobras, um diretor atender Partido Progressista, um diretor atender PMDB, um diretor atender PT. O doutor nunca teve conhecimento a esse respeito no período em que o doutor participou da administração pública federal em cargos de ministro? Não, porque isso não passava pelo Ministério de Relações Institucionais. Agora, as indicações para os cargos importantes da República são feitas ordinariamente pelos partidos, na relação que esses partidos têm com seus ministros. Assim é que vai sendo preenchida, né? Vão sendo preenchidos os escalões da administração pública. Bom, até aí a gente ouviu um depoimento sobre Petrobras. De agora em diante é uma outra parte do depoimento. Tarso Genro fala como presidente do PT, como ex-presidente do PT. E aí, meus amigos, a chapa esquentou. Nós vamos ver o momento em que os advogados de defesa do presidente Lula, mais uma vez, tentam bater em Sérgio Moro e quem entra no meio para defender? Tarso Genro. Verdade. Vamos ver. Que Vossa Excelência está fazendo uma inquirição da testemunha sobre pontos que não foram objeto de inquirição anterior. Quer dizer, são pontos novos, e aí a defesa não tem como realizar o contraditório em cima disto, porque você está fazendo perguntas inteiramente novas, que não foram objeto de perguntas nem da acusação e nem da defesa. Então, era essa questão que eu queria levantar. Então, Vossa Excelência coloca um problema que foge do contraditório. Certo. Excelência, doutor Cristiano, se importa a minha opinião, eu não me importo nada de responder e respondo com prazer essas perguntas, embora não tenham relação com o processo. E agora, Sérgio Moro fazendo a pergunta que o povo quer saber. O que, afinal, o PT fez com seus membros ilustres que foram condenados por crimes de corrupção? Sérgio Moro perguntou, gente. Vamos lá. Por exemplo, o ex-ministro José Dirceu, que foi condenado na ação penal 470 e também foi condenado agora no âmbito desses processos. O doutor tem conhecimento de alguma providência interna do Partido dos Trabalhadores em relação à situação dele? Ele ainda é filiado? Como fica a situação dele? Não, eu depois desses incidentes eu conversei uma vez só com o ministro José Dirceu. Nossas relações eram relações respeitosas dentro do partido, mas distantes. Nós tínhamos algumas controvérsias políticas, né, que se relacionavam, inclusive, com o projeto partidário que nós representávamos. E depois desse segundo processo, nunca mais falei com o José Dirceu. Em relação ao primeiro processo, na minha opinião, ele foi condenado sem provas. Esse segundo processo eu não conheço. Não tenho nenhuma informação do que ocorreu em relação a essa empresa de assessoria e nem em relação às provas que foram juntadas para o seu novo processamento. Bom, e agora, para encerrar, a pergunta que não quer calar. Sérgio Moro quis saber o que, afinal, se quer dizer com a tal da refundação do PT. Quer dizer um mea-culpa? Ou seja, o PT vai admitir os crimes que foram cometidos? Então, nessa defesa que o senhor fala de refundação, renovação, haveria alguma espécie de reconhecimento desses ilícitos ou providências, ou isso não se insere dentro da proposta? Eu publiquei vários textos sobre essa questão públicos e dentro do partido, inclusive. A minha visão sobre isso é que o partido deve fazer um profundo exame, sem se transformar numa delegacia de polícia, um profundo exame das condições programáticas e das relações políticas que permitiram, que induziram e que ocasionaram essas deformidades políticas do partido.
E agora vocês vão ver como existe universo paralelo. Ao mesmo tempo em que Tarso Genro dava este depoimento a Sérgio Moro, a gente aprendia que o PT é o quê, Brasil? O melhor do mundo. Com quem? Com o grande comandante absoluto do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. 2017 deve ser o ano da gente recuperar a imagem do nosso partido e a gente defender o legado do partido que mais fez política social nesse país. O PT vem sendo destruído pelos seus adversários desde 2005. O PT já foi mais do que atacado. Aliás, ninguém nunca foi tão atacado nesse país como o PT. E nós sobrevivemos. Ganhamos 2006, ganhamos 2010 e ganhamos 2014. E a destruição continuou até o impeachment da presidenta Dilma. Eu nem vou dizer da cassação ao Lula, da perseguição ao Lula, porque eu estou acostumado para isso desde que comecei no movimento sindical. Mas depende de você. Porque tem gente que numa escalada, numa escada de 10 degraus, só consegue subir um e volta. Alguns conseguem subir 3 ou 4, no máximo 5 e desiste. Todos contribuíram para o PT. Mas bom é aquele que sobe os 10 degraus e fica pedindo que tenha mais degrau, porque a vontade de lutar é quase que inesgotável. E eu queria falar com você, falar com o seu coração, com a sua alma. Nunca, nunca esse país precisou tanto do PT como precisa agora. Nunca esse país precisou tanto de você, petista de corpo e alma, petista ideológico, petista consciente, que não fugiu quando o momento era difícil. Às vezes ficou até um pouco acanhado porque a situação estava complicada. Está na hora da gente levantar a cabeça, porque pode ter igual, mas nesse país não tem ninguém melhor do que nós. Não tem nenhum partido melhor do que o nosso. E não tem nenhum partido que fez para o Brasil o que nós já fizemos. Bom, aí tem uma incorreção de informação enorme, histórica, que o ex-presidente Lula diz que nunca nada foi mais atacado no Brasil do que o PT, e a gente sabe que a coisa mais atacada da história do Brasil são os cofres públicos do Brasil. Não é verdade? Mas enfim, este é um vídeo que foi feito convocando para o 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores. É um universo paralelo. O vídeo foi liberado para as pessoas no mesmo momento em que Tarso Genro falava para Sérgio Moro da refundação do PT, porque está todo mundo depondo por crimes. O Brasil é um país que, se não existisse, precisaria ser inventado, com o PT dentro.